Hoje a gente vive numa situação que as pessoas elas têm que pensar o futuro do Brasil para pensar nelas próprias, né? Então, na minha época de juventude, vamos chamar assim, quando eu estava entrando aí no ensino médio, depois na universidade, as pessoas não tinham preocupação com isso, porque existia uma vertigem de que o Brasil estava melhorando, porque superficialmente estava com parada do preço das commodities, o Brasil dando aquele giro ali para exportações para a China, né? O PIB tinha um crescimento ali levemente acima da população. Então, minha Hum. geração, por exemplo, que entrou na universidade, Vem só um pouquinho pra cá. tá, Pode- eles eram Isso. despreocupados, porque eles pensavam, eu entrei na universidade aqui, minha vida está garantida. Todo mundo que entrou na universidade comigo pensava isso. Se a situação desse muito, muito, muito errada, a Uhum. situação deles seria melhor que a dos pais. Se Uhum. desse muito errado. Hoje a juventude não tem mais esse parâmetro. Hoje é o contrário. Eles olham para os pais e falam: se eu chegar onde meus pais chegaram, deu tudo certo. Então, as pessoas agora, elas são obrigadas a se posicionar. Elas são obrigadas a se posicionar porque a realidade força isso, né? O PST, uma das alternativas, nós estamos aí para disputar o que nós pensamos, a visão que a gente tem de Brasil, de mundo. Mas hoje eu vejo uma juventude que se posiciona, seja onde for, né? Isso tem a ver, inclusive, com o próprio futuro deles. Saiu uma pesquisa agora recente, que é do Atlas da Mobilidade Social. Não sei se tu teve acesso a ele. E mostrou que praticamente, assim, mobilidade social no Brasil é praticamente inexistente. Então, assim, tu nasce pobre, tu cresce pobre, tu vai viver numa família pobre, tu vai morrer pobre, e a possibilidade dos teus filhos serem mais pobres do que você é muito grande. Então, a gente sente isso em sala de aula. Então, tem um outro dado também que saiu do IBGE, que foi publicado, acho que deve estar mais ou menos com 2 meses, que mostra, inclusive, que uma parte significativa dos adolescentes entre 13 a 17 anos ou 14 a 17 anos já perdeu a vontade de viver. De cada cinco, um. De cada... Entre as meninas, de cada cinco, duas perderam a vontade de viver. E tem muito a ver com essa questão da falta de perspectiva. Entendeu? Então, em função disso também, uma parte significativa deles acaba enveredando para entender melhor o que que é o mundo, se interessam em discutir o que que é esse mundo que eles vivem. Então, eu acho que eles são obrigados a avançar em direção ao nível de politização superior, inclusive da minha geração. Em função disso aí que o Gustavo falou. É brutal, Júnior. Para dar um exemplo, eu tenho uma tia, professora do Estado, hoje, professor do Estado em Minas Gerais, pelo menos na capital, zona metropolitana ali, as pessoas consideram hoje que tem de pior, porque no município as duas situações são ruins, mas no município você ganha um pouco melhor do que no Estado e tal. Eu tenho uma tia mais velha, por exemplo, ela se aposentou com 42, 43 anos. Entende? Mas aposentou lá atrás, é a mais Outra velha da regra. família. Hoje, a maioria das pessoas da geração dos 20, 30 anos, eles trabalham com a ideia de que nunca irão aposentar. Inclusive, eles não se preocupam com isso quando vão pegar um emprego. Se tiver um emprego X aqui que eu vou ganhar R$ 500 a mais e eu não vai pagar INSS, foda-se, eu não vou aposentar mesmo. Entende? Então, assim, a deterioração da situação geral, assim, ela é praticamente inquestionável. E a mudança de perspectiva é muito grande. Então, as pessoas hoje se posicionam, vão para a direita, querem escutar o que a gente tem para dizer. Não é que estão indo todo mundo para a esquerda, não. Na verdade, é o contrário. Né? É o contrário. E também 20 anos de governo petista, nos últimos aí 25, 30, arredondando, também tem gerado uma falta de ilusões ou de perspectivas em relação ao que as pessoas entendem como sendo esquerda. O PSTU entra nessa brecha para disputar. A esquerda que nós somos não é isso. A transformação que nós queremos fazer não é isso que vocês estão vendo ao longo Sim, dos últimos anos, né? O campo brasileiro, o campo político brasileiro, a política é muito suja, né? Muito. A gente tá no começo aí da corrida eleitoral e a gente tem que estar preparado para todo tipo de mentiras, né? Qual é digamos assim, a mentira principal que você acha que tanto de um lado direita quanto esquerda vai apontar? Eu acho que são duas mentiras simétricas, assim. Todas elas acreditam que dá para resolver o problema do Brasil nos marcos do capitalismo. Mas uma joga para o mercado privado, essa é a mais cômoda, eu não posso negar, né? Porque, inclusive, quando eles chegam no poder, eles falam, foda-se vocês, né? É, o mercado está aí, se vire. Mas uma acredita que vai ser essa livre iniciativa e Certo. etc. E abstrai um monte de coisa, né? Esquece que hoje tudo que nós usamos e consumimos é produção em larga escala, que envolve alta tecnologia e magnitude de capital gigantescas. Agora, e o outro lado acredita que o Estado pode ajustar esse mercado, pode dar
né, pode ajustá-lo para fazê-lo funcionar. E é o que o PT vem tentando fazer. E tem 10 anos que o Brasil tem déficit orçamentário. Gasta mais do que arrecada, tirando dívida fora. Então, estão tentando aí. Então, eu acho que a grande mentira é consertar o capitalismo. Essa é a grande mentira. O que você acha, Regis? Não, eu tenho pleno acordo com o que o Gustavo está falando, e me parece, pode ser que eu esteja errado, que esse processo talvez seja um dos mais despolitizados da história da nova República Brasileira. Justamente em função disso, assim, nenhuma dessas duas candidaturas chamadas de mais relevantes, principais, nem as outras também, discute profundamente o que é o Brasil hoje. Então, é a extrema-direita que diz que tudo é comunismo, né? Então, PT é comunista, a Globo é comunista, a ONU é comunista, a Cruz Vermelha é comunista porque tem lá o vermelho. E o PT diz que basta derrotar a extrema-direita que a gente resolve os problemas do país. E, no fundo, nenhum dos dois lados se propõe a discutir a situação em que o país se encontra hoje, porque eles têm parcela de contribuição nesse processo de decadência do Brasil. Então, tem um setor que vai tentar dar explicações que é de ordem biológicas, né? Então, aqui o problema é porque o indivíduo ele já nasce com tendência a praticar crime, por exemplo, que é uma explicação comum que se tem aí para a O questão indivíduo já nasce com tendências a praticar crime? Isso, existe um setor significativo que fala isso. E no debate sobre segurança pública, isso está muito presente. Eu acho que mais à frente a gente, inclusive, pode tocar nisso. Por exemplo, o debate que se tem em relação à Mas chamada aí isso daí é muito desestruturação. grave, porque se você fala que tem um certo... Tem características de um indivíduo que faz com que ele nasça com tendências a praticar crime, automaticamente você vai dizer também que tem outro tipo de indivíduo que nasce sem essas características, né? Isso. Claro. Então é basicamente você dizer, ó, a pessoa Darwinismo social. nasce de um jeito, você é criminoso, de outro jeito você não pode ser criminoso. Então você tá Não, um mas determinismo biológico. Mas isso está voltando. Isso está voltando. Mas como? Sobretudo dentro do debate. Deixa eu te falar, olha, todos os países que, digamos assim, importaram as políticas neoliberais, eles também importaram essas teorias. Né? Essas teorias, elas renascem sobretudo nos Estados Unidos, que tem a ver, por exemplo, que é de tolerância zero. Por exemplo, tem um cara que é chamado, esqueço agora o nome dele, tem Murrah, o nome dele também. Então, ele criou uma teoria que ganhou muita força nos Estados Unidos durante esse período aí chamado de guerra às drogas, de tolerância zero, que depois ela foi exportada para a Europa e entra no Brasil no final da década de 90, sobretudo no governo de Roriz, no Distrito Federal. Eles partem do seguinte princípio: o problema das desigualdades não está na distribuição desigual de renda, mas sim na distribuição desigual de QI. Então, tem pessoas que têm tendências a ser, por exemplo, empresários, a ir para universidades, etc. E tem pessoas que têm tendência ao crime. Eles criaram uma teoria chamada teoria da vidraça quebrada. O que eles dizem? Eles dizem o seguinte: nós temos que reconstruir as vidraças, porque eles estão se referindo ao período em que teve distúrbios, sobretudo raciais, nos Estados Unidos, no início da década de 90. Sim. Então eles falam, tem que reconstruir as vidraças. Aí eles partem da seguinte ideia: o problema, no geral, não estão nas grandes patologias, mas sim nos pequenos delitos. A gente tem que começar a combater ali, nos pequenos delitos. Porque eles Entendi. dizem... É por isso a história da vidraça quebrada. Exato. Aí eles falam o seguinte: quem rouba um ovo tende a roubar uma galinha. Quem rouba uma galinha tende a roubar um galinheiro. Quem rouba um galinheiro tenta roubar um gado. E aí sucessivamente. Então tem que ter aqui. Então, se o problema está nos indivíduos, então são os indivíduos que têm que se ajustar à sociedade. Porque o problema não está na sociedade. Por quê? Porque eles têm QI, já é algo que é natural desses indivíduos. Aí vem a política de tolerância zero. Está combinado com isso. E aqui no Brasil, sobretudo agora, não é no final da década de 90, sobretudo agora, tem vários grupos que estão retomando esse tipo de discussão.